Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, meus amigos! Sextou, rapaziada! Sextou, galera! E o seu podcast esportivo do Galera Mix chegou, né? O nosso Radar Esportivo, hoje, sexta-feira, finalzão de semana, e, claro, a gente está aqui para trazer todos os detalhes do que mais importante aconteceu aí no esporte. Semana muito agitada, né? E a gente vai trazer aí os destaques dessa sexta-feira. Sextou, turma, que coisa boa. Já estavam com saudade, né? Então, o Radar Esportivo tá no ar, tá no YouTube, tá na rede, e você vai, claro, acompanhar aqui o nosso bate-papo, nosso bate-bola de hoje, tá certo? E, claro, já aproveitando para pedir para que você se inscreva no canal Galera Mix e sempre fique atualizado com as novidades aí do portal do Galera Mix e também do Radar Esportivo, sempre que a gente trouxer os nossos podcasts, as informações do esporte. Tá certo, moçada? Então vamos começar aqui o nosso bate-papo, sem mais delongas. Vamos trazendo aqui os primeiros destaques, né, da Copa do Brasil. Na terça-feira nós tivemos aí vários jogos, né? A rodada já começou na terça e a Ponte Preta enfrentou o Afogados, né? O jogo das 4 da tarde. A Ponte levou a melhor 2-0. Jogo de volta, né? Primeiro jogo de ida, a Ponte já havia vencido por 3-0 e aí quem levou a melhor aí foi a equipe da Ponte Preta, o Afogados, portanto, do Pernambuco está eliminado, tá certo? Depois nós tivemos aí o América Mineiro. O América Mineiro fez 1-0 na Ferroviária, time de São Paulo. O América Mineiro levou a melhor, gol inclusive que saiu no último minuto, né? No último minuto de jogo aí, nós tivemos o gol do América Mineiro, o gol no finalzinho, diriam os antigos locutores esportivos, né? No apagar das luzes, o gol do América Mineiro, levando aí o Clube Mineiro para a próxima fase da Copa do Brasil, tá certo? Nós tivemos ainda o Figueira também, né? Na terça-feira, portanto, um dos catarinenses, o Figueirense, time de Florianópolis, enfrentou o Fluminense, foi até o Rio de Janeiro, jogou no Maracanã e acabou enfrentando o Fluminense e acabou sendo derrotado, né? O Fluminense fez 3-0 na equipe do Figueira, com 3 gols do Nenê. O Nenê simplesmente destruiu o jogo, né? Hashtag destruiu o jogo aí. O Nenê, na terça-feira, fez 3 gols. O vovô do Fluminense aí, com seus 39 anos, ele realmente arrebentou com o jogo e o Figueirense nessa oportunidade não conseguiu jogar. O Fluminense veio com muita intensidade, se impôs dentro da partida, e o Figueirense não conseguiu se acertar, não conseguiu encaixar os contra-ataques, ficou acuado aí praticamente o jogo todo. O Fluminense muito superior a equipe do Figueira, fez 3-0, com 3 gols do Nenê, inclusive teve até aquela piadinha, né, da internet, o pai tá on, né? O vovô estava on, o Nenê aí, ligado demais, fazendo 3 gols, 3-0. E com esse resultado, o Figueira foi eliminado da Copa do Brasil e o Fluminense passou para a próxima fase, né? O Fluminense, portanto, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, 3-0. E essa derrota, inclusive, culminou na demissão do técnico Márcio Coelho, o Gugu. Né? Ele foi demitido, já havia uma pressão muito grande para cima do treinador, da comissão técnica do time alvinegro, né? Mas as coisas tinham se acalmado um pouquinho no sábado, quando o Figueirense havia vencido o Botafogo de Ribeirão Preto 1-0, aquela vitória fora de casa, né? Mas depois do resultado, a direção do Figueirense entendeu que deveria demitir o técnico Márcio Coelho, o Gugu, que era quem estava comandando o Figueirense desde o início da temporada, né? O Gugu comandou, inclusive, no ano passado também, em 2019, né? Ele comandou a equipe também naquele momento de dificuldade da Série B, quando o Figueirense lutou para não cair. Enfim, teve toda aquela situação do WO, que o torcedor do Figueira conhece muito bem, e que o Márcio Coelho havia comandado o time na Série B, né, em algumas partidas da Série B, e havia sido efetivado no começo da temporada.
E ontem, né, o Márcio Coelho acabou perdendo o emprego, acabou sendo demitido, mas auxiliar técnico, enfim, mas alguns integrantes da comissão técnica aí foram demitidos, foram desligados do clube do Alvinegro do Estreito. Portanto, o Figueirense demitiu o Márcio Coelho e já anunciou o novo treinador, já anunciou o Elano. Elano é o novo técnico do Figueirense e vai comandar aí a equipe no restante da temporada. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, mas vamos continuar então aqui trazendo a Copa do Brasil, jogos da Copa do Brasil. O Cruzeiro acabou sendo eliminado pelo CRB. O jogo foi 1-1 e na primeira partida o Cruzeiro, o time de Minas Gerais, acabou perdendo em casa para o CRB por 2-0 e com isso o Cruzeiro está fora, né? O time mais vezes campeão da Copa do Brasil está fora aí da próxima fase, acabou sendo eliminado pelo time do Nordeste, pelo CRB, clube de Alagoas. E o Cruzeiro agora vai priorizar aí o Campeonato Brasileiro da Série B, tá certo? Nós tivemos também outros jogos aí. O Juventude e o América de Natal se enfrentaram, o jogo foi empatado em 1-1 no tempo normal, e aí tivemos pênaltis, tivemos a emoção das cobranças de pênaltis, e o Juventude acabou levando a melhor, acabou se classificando também para a próxima fase, eliminando aí nos pênaltis, portanto, o clube de Natal, o clube nordestino América de Natal, e portanto está eliminado da próxima fase da Copa do Brasil, né? E também nós tivemos na noite de quarta-feira, tivemos Botafogo e Paraná e Botafogo, no jogo que foi em Curitiba, na verdade o Botafogo acabou fazendo o resultado, né, 2-1 para cima do Paraná. O Botafogo já havia vencido o primeiro jogo e, consequentemente, também conseguiu a sua vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, né, a quarta fase aí da Copa do Brasil. O Botafogo conseguiu, portanto, a sua classificação. O jogo foi 2-1, portanto, para o Fogão, né? O time carioca venceu o Paraná. Nós tivemos ainda na quarta-feira, o Vasco eliminando o Goiás, né? O Goiás havia vencido a primeira partida por 1-0, né? Venceu 1-0 o Goiás, primeiro jogo contra o Vasco da Gama, e na quarta-feira o Vasco conseguiu fazer 2-1 lá no estádio da Serrinha, em Goiânia, e com isso levou o jogo para os pênaltis, né? E nas penalidades, nos pênaltis, o Vasco acabou levando a melhor contra o time do Goiás, acabou eliminando aí, né, o Esmeraldino. O Vasco passando, portanto, para a próxima fase, né? O time comandado pelo Ramon Menezes, é o ramonismo, né? O ramonismo está pegando aí. A galera do Vasco, a galera da Colina está muito empolgada, está eufórica. O clube está rendendo. O Ramon Menezes chegou e conseguiu dar uma cara para o time do Vasco. E o Vasco, portanto, classificado para a próxima fase, né? Ainda teve Ceará e Vitória. Vitória e Ceará. O jogo foi 4-3 para o Ceará. Vitória chegou a estar vencendo por 2-0 e com o resultado, né, de 2-0 nas mãos, o Vitória estava se classificando para a próxima fase. Aí o Ceará foi lá e virou o jogo. Enfim, um jogo que teve polêmica, teve presidente do Vitória invadindo a entrevista aí do jogador do Ceará, enfim, aquele bate-boca, mas acabou acontecendo, todo mundo viu, enfim, gente passando vergonha, né? Mas faz parte aí do futebol, né? Quinta-feira teve mais, ou ontem, né? O Brusque, aí vamos falar de mais um catarinense na Copa do Brasil, né? O Brusque que acabou se classificando, né? O Brusque acabou permanecendo na Copa do Brasil, havia vencido o primeiro jogo contra o Brasil de Pelotas 1-0, lá no Rio Grande do Sul, e ontem venceu mais uma vez 1-0, jogo que foi no Augusto Bauer, né? No estádio do Brusque. O Brusque venceu 1-0 e com isso também carimbou o seu passaporte para a próxima fase da Copa do Brasil e levou um dinheirinho, né? Levou um dinheirinho no bolso aí, né? Interessante. 2 milhões não é nada mal, né? 2 milhões vai muito bem aí para os clubes brasileiros, principalmente no momento de crise, no momento de pandemia. Enfim, o futebol brasileiro, a gente que conhece a realidade sabe que é sempre muito bem-vindo um valor como esse. Então, Bruscão na próxima fase da Copa do Brasil, agora vai aguardar o seu adversário. A gente também vai falar do jogo São José Atlético Goianiense
O São José até venceu, fez 1-0, mas o Atlético Goianiense havia vencido o primeiro jogo por 2-0 e também se classificou. O Atlético Goianiense, portanto, está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, jogos da Copa do Brasil que movimentaram a Copa do Brasil, que além de remunerar, de pagar muito bem os clubes, e o clube campeão, dá uma vaga para Libertadores da América. Então, por isso que ela é tão importante. Restaram aí 10 clubes que vão disputar a próxima fase da Copa do Brasil, né? E, enfim, vão se classificar, vão se juntar aos outros times que devem entrar nas oitavas de finais, né? Os times que vão entrar nas oitavas de finais, os times que disputam a Libertadores, o campeão da Série B, o campeão da Copa do Nordeste, enfim, o campeão da Copa Verde também vai participar, né? Vai entrar na fase de oitava de final. Então, nós teremos na próxima semana o sorteio da CBF para definir aí os confrontos envolvendo essas 10 equipes que se classificaram e que vão disputar as 5 vagas restantes aí para as oitavas de finais, né? E vamos ver como é que vão ser os confrontos aí, os jogos, quem vai enfrentar quem. O sorteio é na terça-feira, né? O pessoal da CBF vai estar fazendo o sorteio, portanto, dos jogos da Copa do Brasil, tá certo? Vamos falar rapidinho aqui, ó, já que falamos em Brusque, o Brusque joga ainda nesse final de semana pela Série C do Brasileirão, né? Joga contra o Ituano, 4 da tarde, domingo, então tem jogo do Brusque, e o Bruscão vai encarar o Ituano, portanto, jogo às 4 da tarde, Brusque vem de derrota, né? E agora vai sair a reabilitação contra o time paulista. Quem sabe o Brusque pode trazer um bom resultado aí, né? Conseguir uma vitória para continuar, manter aí a boa fase na temporada, tá certo? Vamos falar agora de Série B? Vamos falar de Série B, porque tem jogo acontecendo hoje, tem jogo rolando, inclusive, né? O Avaí está encarando, aliás, o Oeste, né? Jogo fora de casa, jogo importante para o Avaí, né? Jogo que o Avaí precisa do resultado, vem de 3 derrotas consecutivas, estava enfrentando aí o Oeste, né, o Oeste em São Paulo, né, e o Oeste que também está na parte de baixo da tabela, é o 19º, ainda não venceu, e o Avaí precisa do resultado, tem que fazer o resultado, é jogo para o Avaí vencer, pela equipe que tem o Avaí, pelo elenco que tem o Avaí precisa apresentar mais, jogar mais, né, e enfim, isso é o que o torcedor havaiano, o torcedor azurra, espera do time, e principalmente essa partida de hoje aí contra o Oeste, quem sabe aí a reabilitação, né, na Série B, para que o Avaí possa ganhar confiança e buscar uma sequência melhor de resultados aí para subir na tabela. Não é a posição que o torcedor do Avaí almeja, e nem a diretoria também, pelo investimento que foi feito, né? Então o Avaí precisa mais do que nunca do resultado. Daqui a pouquinho também, 8h30 da noite, jogo importante, jogo interessante da parte de cima da tabela. Nós temos a Chapecoense que vai a Cuiabá, vai encarar o Cuiabá, segundo contra o terceiro, tá? A gente não trouxe a classificação ainda, né? Mas segundo colocado, que é o Cuiabá, contra a Chape, que vem na terceira posição. Os dois têm 10 pontos. O jogo interessante, tem 2 equipes que ainda não perderam, e a Chapecoense vai encarar o Cuiabá fora de casa. Jogo também, é um jogo equilibrado, um jogo difícil. Chapecoense, quem sabe, podendo buscar um bom resultado. Agora tem um adversário do outro lado que fez um bom jogo, inclusive contra o Avaí, né? Fez um grande resultado contra o time do Avaí, time de Florianópolis, né, e fez uma grande partida, uma equipe que é muito, muito bem ajustada, muito bem treinada pelo Marcelo Chamusca, e o Cuiabá, portanto, é o adversário da Chapecoense. Jogo às 8h30 da noite, daqui a pouquinho, jogo, portanto, Chapecoense jogando fora de casa contra o Cuiabá, tá certo? Então, nós vamos ter ainda, né, fechando os jogos de hoje, né, daqui a pouquinho também tem o Náutico e o Guarani e Náutico. E amanhã tem mais catarinense. O Figueirense e o Figueira, né, já com a notícia aí com o técnico novo, né, com o Elano na área, o Figueirense vai encarar o Confiança, né, e precisa aí de uma vitória, né, para resgatar
a confiança, né? Depois aí da derrota sofrida contra o Fluminense, contra o Flusão no meio de semana, né? Na terça-feira, melhor dizendo, por 3-0, o Figueirense agora volta suas atenções aí todas para a Série B do Campeonato Brasileiro e vai encarar o Confiança amanhã, jogo às 7 da noite no estádio Orlando Scarpelli. Figueirense jogando em casa, Figueirense que precisa buscar reabilitação, precisa de um bom resultado. Na Série B ele vem de vitória, né? Venceu fora de casa o Botafogo de Ribeirão Preto, né? 1-0, e agora amanhã tem a oportunidade aí, quem sabe, de fazer mais um bom resultado, de buscar uma vitória, para dar confiança, para dar uma sequência boa para a equipe na competição, apesar da demissão do técnico Márcio Coelho. Mas o Figueirense vem de vitória na Série B e, se vencer, vai a 7 pontos. Então é um jogo importante para o Alvinegro do Estreito, e o Figueirense vai em busca desse resultado, vai encarar o Confiança, que está na zona de rebaixamento, está lá embaixo. Né? Confiança está lá embaixo, e o Figueirense pode, aí, quem sabe, tá beliscando, buscando mais 3 pontinhos. Joga em casa, tem que fazer o resultado. Né? O Figueirense, portanto, encarando o time do Confiança da Paraíba. Jogo esse que acontece, repito, amanhã às 7 da noite no estádio Orlando Scarpelli, em Floripa, tá certo? E a gente vai trazer aqui rapidamente a classificação da Série B, né? Os melhores aqui. Nós temos no G4 nós temos o Paraná liderando a Série B com 11 pontos, liderando o campeonato. Né? Nós temos o Cuiabá, que vem na segunda posição, que é adversário da Chapecoense. Né? A Chape, o Cuiabá tem 10 pontos, Paraná 11, Cuiabá 10, Chapecoense terceiro com 10, e o Operário vem na 4ª posição, o time também do Paraná, vem aí com 9 pontos, portanto, assim fecha o G4. Aí você tem, né, os clubes que estão ali próximos, né? A Ponte Preta, né, vem aí na 5ª posição, Ponte Preta que investiu bastante no elenco, que está disputando a Série B, contratou muitos jogadores, olho também na Ponte, vem na 5ª posição com 8 pontos. Aí nós temos o CRB, que vem na 6ª posição, o CRB está coladinho ali também. O América Mineiro é o 7º, inclusive vai ter um clássico, né? Vai encarar o Cruzeiro, né? O América Mineiro vai encarar o Cruzeiro, clássico mineiro aí da Série B, vem na 7ª posição também. Nós temos o Juventude, que vem na 8ª posição. Nós temos o Vitória e o Botafogo de Ribeirão Preto com 3 pontos, fechando a primeira parte da tabela, né? Os 10 primeiros colocados aí, primeira página, os times da Série B. O Cruzeiro vem na 11ª posição com 4 pontos. E aí o Figueirense é o 12º colocado. O Figueirense é o 12º colocado com 4 pontos. Está ali também, venceu o último jogo. O Náutico vem na 13ª posição, ali com 4 pontos também. O Avaí é o 14º, tá? O Avaí vem na 14ª posição com 3 pontos. O Avaí também busca sua reabilitação. Aí vem CSA que vai encarar o CRB, vai ter clássico também lá em Alagoas. CSA é o 15º, 3 pontos. E na 16ª posição, o Guarani, o Bugre, né? Vem aí também com 3 pontos somados aí nesse Brasileirão da Série B, né, o Guarani. Nós temos aí agora no Z4, de rebaixamento, a zona da degola, tem Brasil de Pelotas com 3 pontos, Confiança 18º colocado. Nós temos o Oeste, adversário do Avaí, e o Sampaio Corrêa, que não somou nenhum ponto até agora, não venceu, vem de 3 derrotas aí o Sampaio Corrêa, time do Maranhão, fechando aí a classificação do Brasileirão Série B. E vamos falar de Brasileirão Série A. Aliás, teve jogo também nesse meio de semana, né? Teve o jogo da última rodada, que ficou restando aí, ficou faltando. O jogo Corinthians e Fortaleza, que aconteceu na quarta-feira na Arena Corinthians. O jogo ficou 1-1. Né? Teve até gol do Luan, quando desempatou com o Luan, que desencantou. Fortaleza chegou a estar vencendo o jogo, né? 1-0, mas o Corinthians foi buscar aí o empate. Foi buscar o empate aí na Série A do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Fortaleza. 1-1. E teve o jogo também antecipado, o jogo da 11ª rodada entre São Paulo e Atlético Paranaense. E o São Paulo venceu 1-0, gol do Luciano.
Gol do Luciano, o Atlético Paranaense vem de mais uma derrota, né? Perdeu mais uma, o Atlético Paranaense estacionou na 10ª colocação, com 6 pontos somados aí, o Atlético Paranaense que vem com mais uma derrota aí, o time comandado pelo Dorival Júnior, né? E acabou perdendo para o São Paulo, o gol do Luciano que recém chegou aí ao tricolor paulista, 3 jogos, 2 gols, o Luciano está vivendo realmente uma fase muito boa, né? Agora vamos falar dos jogos aí do final de semana, jogos do Campeonato Brasileiro, lembrando que nós já temos 2 jogos que foram adiados, né? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, não vai rolar, nós temos aí a final do Campeonato Mineiro, né, que vai acontecer no domingo, e também o jogo entre Goiás e Grêmio, o Grêmio e Goiás, também não vai rolar, né, nesse final de semana, devido à final do Campeonato Gaúcho, que o Grêmio vai disputar contra o Caxias, tá certo? E, evidentemente, portanto, os jogos, né, as 2 equipes, né, o Grêmio e o Atlético Mineiro estarão jogando aí nas datas aí que a CBF vai estar divulgando posteriormente, tá certo? Vamos falar aqui então dos jogos já de amanhã. Internacional e Botafogo, líder do campeonato. O Internacional vai encarar aí o Botafogo que vem aí, fez 2-1 contra o Paraná, venceu na Copa do Brasil e vem surpreendeu o Atlético Mineiro, surpreendeu também aí o Flamengo, né? O jogo foi 1-1, o Botafogo até poderia ter vencido o jogo, né? Não fosse lá o Marcelo Benevenuto ter cometido o pênalti, né? O Botafogo poderia até ter vencido aí o Flamengo, né? O Botafogo, portanto, vai encarar o líder do campeonato, o Internacional. Bom jogo, amanhã às 5 da tarde. Tem clássico também amanhã, 7 da noite, nós teremos aí Fluminense e Vasco. O Flusão vai encarar o Vasco, time que inclusive é o 2º colocado. O Vasco ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, time comandado pelo Ramon Menezes, né? E terá do outro lado o Fluminense do Odair Hellmann, né? Que vem de vitória no meio da semana, venceu inclusive o Figueira 3-0. Fluminense aí vai tentar vencer o Vasco da Gama que vem muito bem depois da chegada do Ramon, né? Estão chamando até de ramonismo. A galera da Colina está chamando, né, o novo momento, né, a filosofia de trabalho do Ramon Menezes de ramonismo, a harmonização. A galera da Colina está eufórica, né? A galera da Colina está vivendo um momento aí especial, surpreendendo muita gente, né? Surpreendendo muita gente aí, a equipe do Vasco da Gama. Amanhã nós vamos ter também o jogo envolvendo Fortaleza e Bragantino. Fortaleza empatou com o Corinthians, a gente já trouxe aqui, não é o resultado. Vai encarar o Bragantino, 2 equipes que estão ali no meio da tabela, né? O Bragantino, que foi uma equipe que ainda não aconteceu, né? Mas, enfim, o jogo vai acontecer amanhã também, portanto, o jogo envolvendo Bragantino e Fortaleza. Tem mais, tem Curitiba Esporte, jogo lá da parte de baixo da tabela, jogo complicado, né? Jogo para jogo dos desesperados. É claro que é começo do campeonato ainda, tem muita coisa para acontecer, mas são 2 equipes que não fazem um bom início de campeonato. O Esporte, inclusive, trocou de técnico também, né? Anunciou aí agora o Jair Ventura, demitiu o Daniel Paulista e agora o Jair Ventura, portanto, depois de quase 2 anos sem trabalhar no futebol, né, sem treinar um clube, o Jair Ventura de volta assumindo aí o Sport Recife, né, portanto vai estrear enfrentando o Coxa Branca. Domingo tem mais, tem Santos e Flamengo, né? Santos e Flamengo, jogo na Vila Belmiro, jogo bom, hein? O jogo do atual campeão contra o atual vice-campeão, que vivem aí momentos um pouquinho diferentes do ano passado. O Santos se reestruturando, tentando ajeitar a casa, teve problemas de bastidores, enfim, uma situação complicada, mas o Cuca, que assumiu a equipe, está tentando ajeitar a casa, enfim. E o Flamengo, por outro lado, que perdeu o Jorge Jesus, vai aí tentar a reabilitação, vai tentar uma vitória, né? Portanto, Santos e Flamengo, domingo, bom jogo para a galera acompanhar, tá certo? Ceará e Atlético Goianiense, também jogo lá da parte de baixo da tabela. O Ceará, que inclusive se classificou na Copa do Brasil no meio de semana, o Atlético Goianiense também. Vai ser um jogo interessante, um jogo para que
as equipes possam estar buscando a sua reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série A. Tá certo? Nós teremos ainda no domingo nós vamos ter São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians também, clássico, jogo importante, né? O Corinthians tentando aí buscar o melhor futebol, tentando uma evolução aí sob o comando do Thiago Nunes, melhores resultados, né? O Corinthians que vem com 5 pontos contra o São Paulo que venceu, né? Aí o Atlético Paranaense no meio de semana 1-0, o gol do Luciano. Lembrando também, tem Bahia e Palmeiras, o jogo é amanhã, tá? A gente vai trazendo aí sempre as informações para você do Brasileirão Série A. Agora a gente traz aí a classificação do Brasileirão Série A, que tem aí como líder o Internacional. O Internacional vem aí com 12 pontos, está na liderança aí, o Clube Gaúcho. Nós temos ainda o Vasco com 10, o São Paulo na terceira posição com 10 pontos, né? São Paulo que vem de vitória, inclusive, no meio de semana. O Atlético Mineiro com 9 pontos é o quarto colocado, o Palmeiras vem na quinta posição e o Santos fechando aí o G6, né? Hoje seriam os times que iriam para a Libertadores, né? O Santos vem aí com 7 pontos na sexta posição. O Fluminense é o sétimo, o Fluminense vem em sétimo aí também com 7 pontos. Nós temos o Bahia, que vem em oitavo, o Grêmio é o nono colocado, o Atlético Paranaense fecha aí a primeira parte da tabela da Série A em décimo com 6 pontos, né? O time do Paraná, né? O Atlético Paranaense. Em seguidinha nós temos aí o Botafogo é o 11º, Botafogo também com 6, aí Corinthians é o 12º colocado, 13º é o Bragantino, né? Vem aí também com 5 pontos, o Fortaleza é o 14º, o Flamengo é o 15º, olha o Flamengo, olha onde está o Flamengo, o atual campeão que vai encarar o Santos aí, é o 15º com 5 pontos, e na sequência ali o Goiás, coladinho com a zona de rebaixamento, o Goiás é o 16º colocado com 4 pontos. Aí vamos falar dos times de baixo, né? Na zona de rebaixamento nós temos aí Atlético Goianiense com 4 pontos, é o 17º. Na sequência tem o Sport com o 18º colocado, o Ceará vem na 19ª posição e o Curitiba é o lanterninha com 3 pontos, o Curitiba, o Coxa Branca, que vem de uma vitória aí apenas nessa Série A do Campeonato Brasileiro, portanto a classificação segunda, a gente repercute mais aí os jogos da Série A do Brasileiro, tá certo? Vamos falar das finais dos estaduais? Vamos lá, porque tem 2 campeonatos estaduais aí que vão se encerrar neste final de semana, começando pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio, né, e o Caxias se enfrentando na final, né, do Campeonato Gaúcho. E além do Campeonato Gaúcho, nós temos ainda o Campeonato Mineiro, que também vai ser decidido nesse domingo, né, no estádio do Mineirão. E não, corta isso aqui. Vamos lá. E além do Campeonato Gaúcho, né, nesse domingo nós também teremos a decisão de um outro estadual. O Campeonato Mineiro, né, também vai ter o seu encerramento nesse domingo, jogo também às 4 da tarde, Atlético Mineiro e Tombense e Atlético Mineiro, o Galo Doido vai buscar o título aí contra a Tombense, né? Time do interior mineiro, que chegou à final aí do campeonato estadual. O primeiro jogo foi 2-1 para o Galo conseguiu fazer o gol nos acréscimos, inclusive, né? E a Tombense precisa reverter, vai tentar reverter, fazer pelo menos 1-0, mas o Atlético Mineiro, obviamente, é o favorito para levar a série, o Campeonato Mineiro, já um clube de Série A, já que tem investimento, tem um grande treinador, o Sampaoli, enfim, o Atlético Mineiro vai tentar aí levar o título do seu estadual, tá certo? E também, além dos estaduais, enfim, de todos os assuntos que a gente já trouxe, nós temos um assunto que também vem repercutindo muito. Messi pode deixar o Barcelona. Rapidinho aqui para a gente trazer essa informação, o Messi, né, quer deixar aí o Barcelona, está disposto a sair, agora vai ficar um imbróglio aí, porque o Messi quer sair sem pagar multa rescisória, e segundo ele tem uma cláusula no contrato que diz
que no final da temporada o Messi poderia estar deixando aí a equipe da Catalunha sem pagar a multa rescisória. Já tem clubes interessados, Manchester City, o próprio PSG, né? O City tem aí o Pep Guardiola, com quem o Messi trabalhou, né? O Messi trabalhou, enfim, aquele casamento que todo mundo conhece entre o Lionel Messi e o Guardiola, né? E também o PSG do Neymar, né? PSG do Neymar. O Neymar parece que ligou também pro Messi para tentar convencer aí o argentino de ir para a França, jogar no PSG, no Paris Saint-Germain. A Inter de Milão está interessada, inclusive, também. Essa informação que foi trazida por um repórter brasileiro, né? Foi um dos primeiros a informar, inclusive, né? O Marcelo Beckler, para a gente dar o crédito aqui, foi um dos primeiros a trazer essa informação, e realmente essa possibilidade do Messi romper com o Barcelona parece, enfim, ser real. Vamos ver os próximos capítulos dessa história. E aí, o que você acha? Será que o Messi vai sair do Barcelona? Será para onde é que o Messi vai? Para o Manchester City? Para a Inter? Para o PSG? Enfim, faça aí as suas apostas, né? O Messi, grande jogador, genial, espetacular, Lionel Messi. E para a gente encerrar o nosso programa, dar um destaque também especial, essa semana o esporte mundial esteve mobilizado na luta contra o racismo. Nós tivemos aí o adiamento, o cancelamento de jogos da NBA na quarta e na quinta-feira. Os jogadores da principal liga de basquete do mundo protestaram contra o racismo, principalmente mais um caso, né, de um negro sendo assassinado por um policial branco nos Estados Unidos. E o mundo do esporte, não só a NBA, mas o mundo do esporte também se levantando contra, também se mobilizando, e o esporte é uma ferramenta grandiosa. E essa semana nós tivemos aí, né, esse ano a gente tem vivido um ano literalmente histórico, né? Além da pandemia, do que a gente tem vivido aí em todo esse ano de 2020, essa luta também contra o racismo que a gente deve encampar sempre, e o programa, né, Radar Esportivo também chama a atenção dos seus ouvintes e quem acompanha, para que o esporte, né, possa ser essa ferramenta também de igualdade, de combate ao preconceito. Isso é sempre muito importante, histórico, que os atletas, o que o esporte mundial fez essa semana aí na luta contra o racismo, tá certo, meus amigos? E com isso a gente vai encerrar aqui o nosso Radar Esportivo, te agradecendo, convidando a você a sempre estar com a gente aqui. Olha, se inscreva mais uma vez no canal do Portal Galera Mix, no YouTube, vem interagir com a gente, vem participar com a gente, conheça as novidades do Portal Galera Mix e também o nosso Radar Esportivo. Então é isso, meus amigos. A gente se fala aí no próximo programa, na segunda-feira. Estamos de volta, trazendo aí o que melhor aconteceu no final de semana. Tamo junto, tô indo nessa. Um abraço.